E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esta explicação detalhada. Antes de a gente mergulhar no assunto de hoje, é fundamental dar o crédito a quem realmente merece. Todo este material brilhante que vamos analisar foi elaborado pelo professor Marcos Freitas. Então já sabem, né? Por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e vamos hypar o vídeo para que esse conhecimento chegue a cada vez mais gente. Hoje, nós vamos desmistificar algo que gera bastante curiosidade e confusão: como funcionavam as finanças e, mais especificamente, a remuneração do chefe de Estado durante o Império do Brasil. O nosso roteiro de hoje está bem direto e está dividido em 4 pontos essenciais. Primeiro, a natureza da dotação. Segundo, a legislação e o valor. Terceiro, as despesas cobertas pela coroa. E, por último, as verbas da família imperial. Então, vamos começar pelo ponto 1, a natureza da dotação. Afinal de contas, o que isso significava na lei? Sabe quando a gente usa termos modernos como salário, subsídio ou vencimento hoje em dia? Pois é, esquece isso na hora de falar do imperador. Historicamente, a nomenclatura legal e correta era dotação da família imperial. Vocês também vão encontrar historiadores chamando isso de lista civil, que é uma expressão que vem direto da tradição constitucional europeia para designar aquela verba focada na manutenção da casa real. E a fonte primária para entendermos isso é o artigo 107 da nossa Constituição de 1824. A regra era claríssima, não era uma mesada solta que o monarca pegava do cofre quando quisesse. A Assembleia Geral, que era o parlamento da época, tinha a obrigação de fixar essa dotação com um objetivo muito específico, que era garantir o decoro de sua alta dignidade, ou seja, manter o peso e a representatividade do Estado monárquico. E aqui entra o ponto crucial que a gente precisa fixar: a natureza jurídica desse dinheiro. Era estritamente uma verba pública, custeada pelo Tesouro Nacional e totalmente vinculada de forma institucional à coroa, e não à pessoa física do monarca. Isso quer dizer que a dotação não era um patrimônio pessoal para o imperador gastar como bem entendesse, mas sim um orçamento altamente regulado para que ele pudesse exercer a sua função. Beleza, vamos então para o ponto 2, a legislação e o valor. Quanto isso realmente custava na prática? 800 contos de réis, guardem esse número. Era exatamente esse o valor anual destinado à dotação de Dom Pedro II. Esse valor de 800 contos para Dom Pedro II foi cravado na lei pelo decreto número 151, lá de 28 de agosto de 1840, logo depois que ele atingiu a maioridade. E detalhe, além do orçamento para o monarca, esse mesmo decreto já deixava estipulado um valor de 96 contos de réis anuais para a futura imperatriz. Tudo era absolutamente definido em lei primária, sem espaço para decisões informais. Entrando agora no nosso ponto 3, as despesas cobertas pela coroa. Para onde ia todo esse dinheiro? Olha, a carga administrativa que pesava sobre esses 800 contos era gigantesca. A dotação precisava bancar toda a manutenção da casa imperial, as imensas despesas administrativas da corte, os reparos contínuos dos palácios, o pagamento de todo o pessoal que trabalhava por lá e, claro, todas as cerimônias e a representação institucional do Estado. Eram despesas operacionais pesadíssimas. Mas o que é realmente brilhante sobre a legislação de 1840 é que ela impunha limites super rígidos. Enquanto a dotação pagava pelos reparos e serviços rotineiros da corte, a lei deixava de fora uma série de outras coisas. Instituições como a Capela Imperial, a Biblioteca Pública ou mesmo a construção de palácios novinhos em folha não saíam da dotação do imperador. Essas áreas continuavam sendo de responsabilidade direta e separada do orçamento geral do Estado. E para fechar, vamos para o ponto 4, as verbas da família imperial. Porque não era só o imperador que entrava nessa conta. Os artigos 109 a 114 da Constituição eram impressionantemente precisos e separavam os termos por destinatário. Como a gente acabou de ver, a dotação era focada na manutenção da coroa, voltada para o imperador e para a imperatriz. Mas olha que interessante, os príncipes recebiam alimentos, que era voltado estritamente para o sustento pessoal. Já as princesas recebiam os dotes, uma verba bem específica para o momento do casamento. E até os professores, os mestres dos príncipes tinham previsão constitucional. Eles recebiam ordenados, que era uma remuneração funcional clássica. Tudo absolutamente transparente e mapeado na lei. Chegamos ao fim da nossa análise, e acho que deu para notar que a dotação de Dom Pedro II passava muito longe de ser um salário solto e arbitrário. Era, na verdade, um orçamento institucional fixo, público e transparente. E aí fica aquela provocação para a gente pensar. Quando a gente observa essa forma super amarrada com que a Constituição de 1824 lidava com a dotação, como será que essa transparência estrutural do passado se compara com a maneira que nós enxergamos e controlamos os gastos públicos e as regalias hoje em dia? Fica aí a reflexão.
Pessoal, agradeço demais a visita de todos ao canal. Não esqueçam de deixar aquele like e a gente se vê na próxima.